Muito bom dia, Alessandro Mesquita na área, Ale Lima, diretamente do centro da cidade. E essa vai de graça para vocês, sem nenhum tipo de papel, né? Você que está passando por alguma dificuldade na sua vida, você que está passando por alguma luta, alguma prova, como eu já passei por várias, e hoje eu estou aqui de pé, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que me abençoa todos os dias e que eu tento andar sempre no caminho correto, aquele caminho que Ele está traçando para mim, eu estou sempre seguindo aquele caminho, né? Então eu vou falar para você que está cansado da tua vida, que acha que nada está dando certo. Vou te contar essa passagem muito rápida, de graça, sem papel, sem esboço. Botei aqui direto no computador porque eu vim refletindo isso dentro do ônibus. Dentro do ônibus eu vim com essa reflexão, vim com isso incomodando o meu coração para poder falar para vocês. Eu estou pedindo aqui na Bíblia para me contar como foi a passagem de Jesus quando ele fala. A passagem mencionada de uns convites de consolação conhecidos de toda a Bíblia, né? Que ela está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. É super conhecido para quem é crente, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lá, Mateus 28 a 30. O contexto histórico dessa frase, para você entender com profundidade essas palavras, é preciso olhar o cenário que foram ditas. O peso da lei e das tradições. Naquela época, Jesus e os líderes religiosos, os fariseus, os mestres da lei, haviam transformado a adoração a Deus em um sistema extremamente complexo de regras e obrigações. Ou seja, para adorar a Deus tinha que cumprir regra e obrigação. Eles adicionaram centenas de preceitos e restrições à lei de Moisés, criando um fardo pesado que o povo comum não conseguia carregar. A rejeição e o cansaço. Jesus havia acabado de repreender as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum por rejeitarem seus milagres e sua mensagem. No entanto, em contraste com a dureza dessas cidades, ele abre espaço para os oprimidos, oferecendo uma alternativa religiosa pesada. O público-alvo era sempre os humildes, os pobres, os fracos, os doentes, os cansados e os sobrecarregados. E não era apenas aqueles exaustos pelo trabalho físico do dia a dia, mas primariamente os que estavam espiritualmente esgotados sob o peso do legalismo religioso, da culpa, do pecado e da dureza da vida. A análise detalhada dos elementos dessa passagem, o convite, vinde a mim. Jesus não aponta para um sistema religioso, para uma instituição, para rituais ou para regras complexas. Ele aponta para si mesmo. O convite é universal e inclusivo. Todos que estáis, entendeu? Estáis. Ninguém está excluído, independentemente de quão pesada seja a sua bagagem emocional ou espiritual. Isso serve para qualquer pessoa, tá? O diagnóstico. Todos que estáis cansados e sobrecarregados. Refere-se à exaustão resultante de um esforço contínuo e infrutífero, o esforço humano de tentar alcançar a aprovação de Deus ou a paz interior por meio de obras próprias. E os sobrecarregados dá a ideia de alguém que carrega um fardo pesado sobre os ombros, uma carga opressiva imposta pelas circunstâncias da vida, pelos fardos da culpa, pelas exigências sociais e religiosas. E a promessa que ele vai aliviar, eu vos aliviarei, lhes darei descanso. Jesus oferece descanso, que significa refrigério, trégua, renovação das forças. Não se trata apenas de uma pausa física, mas de um descanso profundo para a alma. A metáfora do jugo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que é um jugo? Jugo era uma peça de madeira colocada sobre o pescoço de bois para uni-los e permitir que puxasse uma carga ou arrastasse em terra de forma coordenada. A ironia é libertadora. Em vez de remover completamente a responsabilidade da vida, Jesus propõe a substituição dos fardos. Ele troca o jugo pesado da opressão humana pelo jugo de Cristo. Ele vai carregar o seu peso, tá? Então ele é compartilhado. Naquela época, para treinar um boi, um jovem indomável, os agricultores experientes colocavam sobre o mesmo jugo ao lado de um boi maduro e manso. Assim, o boi mais velho puxava o peso principal, enquanto o mais novo aprendia a caminhar. Jesus está dizendo: venha para baixo do meu jugo, eu estarei do seu lado dividindo o peso e guiando você. Então, gente, preste atenção. Você que se sente culpado por alguma coisa, você que se sente cansado, oprimido, entrega a tua vida a Jesus. Ele vai te dar alívio, ele vai te dar descanso, ele vai te dar refrigério, ele vai te dar caminho, ele vai te dar discernimento espiritual, controle emocional, domínio próprio. Não tem jeito. Eu passei por toda essa fase da minha vida antigamente.
O caráter de Cristo, ele é manso, humilde de coração, diferente dos líderes religiosos que exigiam perfeição e esmagavam os fracos. Jesus se apresenta como mansidão e humildade. É assim que a gente tem que viver. Ele não é um tirano severo, mas um mestre acessível e compassivo, pronto a acolher os quebrantados. A conclusão é simples. A palavra grega traduzida como suave também pode significar bom, agradável e ajustado. Os marceneiros da época de Nazaré faziam jugos de madeira sob medida para o boi, de modo que não ferissem o animal. O fardo de Jesus não significa uma vida sem desafios, é o processo, né? Mas sim uma vida vivida em comunhão com Ele, onde a graça torna a obediência a caminhada possível e leve, transformada pelo amor e não pela obrigação. Gente, para você alcançar o que você almeja, você está querendo uma coisa na sua vida, você tem que passar por um processo. Aqui na Terra, aqui no Brasil, a gente sempre fala aquela frase, no pain, no gain, né? Sem ganho não tem suor, né? Não tem uma situação dessa. A mesma coisa a Bíblia também diz. Para você poder alcançar o propósito, você tem que passar pelo processo. E nem sempre o processo é leve, é doloroso, é difícil, é tentador. Vai ter desafio, vai ter luta, vai ter prova, vai ter inveja, olho grande. Mas você precisa passar por esse processo com fé em Jesus. Tendo fé. É a tua fé em Jesus, em Deus, que vai te levar lá no final no propósito. E o propósito não é um só, são vários. Eu já tive vários propósitos, mas passei por vários processos, entendeu? Então o significado e a aplicação dessa passagem é a seguinte: mostra que a fé não se baseia no mérito humano ou na capacidade de carregar fardos intransponíveis. Ela oferece um refúgio imediato para quem se sente esmagado pela ansiedade, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas pressões da existência moderna. Lembra que a vida espiritual com Cristo é uma jornada. Lembra que eu acabei de falar? Processo tem sempre processo. É uma jornada de aprendizado ao lado de um Salvador compassivo, onde o peso da culpa é removido e substituído pela paz interior. Gente, Jesus se sacrificou para que você não se sentíssemos mais culpados pelo que a gente fez no passado, porque depois que a gente se batizou, nós viramos nova criatura, criaturas em Cristo, Cristo em nós, vivendo em Cristo. Beleza? Muito obrigado pela compreensão de vocês. Tenham um bom dia, uma boa terça-feira, que Deus os acompanhe, que Deus os abençoe. Essa foi uma passagem já sem esboço, mas eu vou continuar falando. Eu leio a Bíblia. E você, lê a Bíblia? Deus os abençoe.